Bom dia, turma, tudo bom com vocês? Vamos aqui iniciar nossa terceira unidade, onde falaremos sobre os transportes, dando uma continuidade sobre esse assunto que trouxemos na unidade anterior. Nesse capítulo, nós iremos abordar em específico o transporte aquaviário e o aeroviário aqui no Brasil, onde iremos ver algumas questões que continuam a explicação que trazem que esses tipos de transporte não são tão utilizáveis aqui em nosso território, ok? Vai ter bastante gráficos onde irá mostrar essa participação pequena desse tipo de transportes aqui no Brasil. E como nós já estudamos na aula anterior, vimos que esses tipos de transportes, em especial o aquaviário, são muito úteis em produções, em transportes em longas escalas, porque ele, além de consumir menos, ele vai ter um valor muito menor do que o transporte rodoviário. Então vamos aqui. No Brasil, o transporte aquaviário é considerado o segundo mais importante quando pensamos em longas distâncias. Ok? Nós podemos dividir o transporte aquaviário em três. São eles: navegação marítima, esse aqui é de longo curso; cabotagem, que vai ser entre os portos, ou seja, de um porto para outro. Porto de Aracaju até o Porto de Santos, em São Paulo. Será o segundo. E o transporte hidroviário, que são as vias interiores, que é mais utilizado em algo menor, mais próximo, ok? É o transporte de carga. Bem mais simples. Então, a gente consegue ver que dessa forma tem vários tipos de subdivisões para esse transporte, todos eles pautados em um planejamento do que seria melhor em termos de transporte, energia, tamanho e quantidade de carga para serem transportados de um local para o outro, certo? Vamos dar continuidade. Aqui é uma foto onde marca esse carregamento de containers no Rio Negro, no Amazonas. Lembrando que a região norte, Amazonas, é onde tem a maior quantidade de vias fluviais por conta da oferta de rios que lá tem. Floresta amazônica também dá uma ajuda nessas questões naturais. E como lá é o local onde tem maior quantidade de rios no Brasil, por lógica, o local mais utilizado no transporte aquaviário. Vamos lá. Bom, a navegação marítima ela é extremamente importante na produção industrial e agrícola no Brasil. Por quê? Ela vai ser responsável por muita carga que será levada, e toda vez que a gente utiliza esse transporte, nós estamos economizando muito dinheiro público e o dinheiro também como um todo, por causa desse valor que a gente vai economizar por causa deste transporte. Lembrando que grande parte do transporte utilizado no Brasil não é aquaviário, então isso sai caro, tanto para o dinheiro público quanto para as empresas privadas. E isso sempre pesa no bolso do consumidor, que é quem que somos nós. Então, sempre quando esses produtos são utilizados através de navegação marítima, o valor tende a ser mais baixo. Vamos lá. Vale ressaltar que, por meio dessa via de transporte, ocorre a intermodalidade entre o rodoviarismo e o ferroviarismo. O que é isso? Não é porque nós estamos utilizando o transporte aquaviário que somente esse transporte vai ser utilizado. Então, quando nós utilizamos esse transporte, nós conseguimos ligar os outros transportes também. Vou dar um exemplo para vocês. Está sendo transportado um produto de porto para porto, ok? Está saindo lá um produto do porto do Amazonas para chegar aqui
no porto de Aracaju. Quando chega no porto de Aracaju, esse produto ele tem que ser levado às empresas ou à sua casa. Esse produto não vai sair do rio e entrar na sua casa. Então, qual outro meio de transporte que nós poderíamos utilizar? O ferroviarismo ou o rodoviarismo, que aí sim ele seria útil para médias distâncias. Então vocês conseguem ver que a gente consegue utilizar mais de um meio de transporte e dessa forma deixar o valor mais baixo. Porque, raciocinem comigo, se você ficar nesse mesmo exemplo, pegar um produto lá do Porto do Amazonas e trazer até a sua casa somente pelo transporte rodoviário, vai conseguir? Vai, mas vai ficar mais caro, ok? Então aqui a gente consegue privilegiar não só o rodoviarismo, mas outros meios de transporte e assim diminuir os custos de produção, certo? Bom, o livro fala que mesmo com várias dificuldades, que é o que nós temos, muita investimento que precisa ser feito e não é, ou seja, é uma falta de investimento muito grande. O setor está movimentando 350 milhões de toneladas ao ano. Então, é um valor consideravelmente alto, mas pela extensão que o Brasil tem, poderia ser muito maior. Bom, vamos lá. Uma das várias coisas, muitas coisas que eu expliquei na aula passada e vocês estão vendo nessa, as dificuldades que nós temos em desenvolver esse setor. Principalmente quando a gente fala da economia portuária. Essa economia portuária é a economia que vai gerar através desse transporte nos portos, certo? Bom, isso vai estar ligado a essas dificuldades ao grande custo desses containers. Pessoal, esses containers são essas coisas que vocês estão vendo aqui em cima do transporte, ok? Isso aqui é realocado graças a essas máquinas. Quando vocês vão naqueles parques de diversões, sempre tem aqueles brinquedinhos que para você pegar aquele ursinho, você tem que pegar uma máquina, e a máquina vai pegar aquele ursinho, vai levantar e vai colocar em um local. É a mesma coisa que esses transportes fazem. Essas máquinas pegam esses containers, levantam eles e colocam dentro do transporte. Muito desses containers, desses locais, eles precisam melhorar a sua infraestrutura. E sempre tem taxas muito altas, esses containers aqui no Brasil são caros, precisa melhorar a infraestrutura não só das máquinas, mas dos portos. Então, a gente tem a parte natural muito desenvolvida, por uma questão natural. Nós temos grandes rios, nós temos uma quantidade de água absurda aqui no Brasil, porém, na parte técnica, na parte da infraestrutura, nós estamos muito abaixo dos outros países que utilizam esse transporte, ok? Então, apesar de nós termos um grande recurso natural, a nossa parte técnica da infraestrutura faz com que esse tipo de transporte ele tenha dificuldades e por isso seja um dos vários e vários fatores que ele não é muito utilizado aqui no Brasil. Vamos lá. Segundo especialistas do setor, o Brasil ele precisa priorizar esse transporte aquaviário, ok? Porque aqui no Brasil nós temos muitos recursos naturais, como eu acabei de explicar. Então, além de ter vários recursos naturais, nós conseguimos expandir esse modo de transporte. Então, todos os especialistas em setor de transporte, ele indica isso. A questão é que o governo brasileiro ele atua contra o povo, né? Infelizmente. Por vários motivos que eu expliquei na aula passada. Dessa forma, iria ter vários benefícios para o brasileiro. As ruas, avenidas, pistas, tudo isso,
elas não teriam tanto carro, não teria tanto trânsito, não teria tanta poluição, o preço das coisas ficaria mais barato, não precisaríamos comprar e necessitar de exportar esse petróleo. Então, nossa economia ia melhorar muito. Só que o setor rodoviário ia tomar prejuízo. Aí é aquela questão da aula passada que eu expliquei para vocês. Vamos lá. Para eles, a produção de navio e a existência de uma frota mercante nacional seria importante para o Brasil conquistar sua independência e se projetar nesse segmento. Caso contrário, continue assim, estaremos sempre sujeitos aos interesses das transportadoras internacionais. Então, o Brasil ele sempre vai estar sendo sujeito ao que os outros pedem, aos que os outros ditam para nós. Ok, vamos lá. Presta atenção nesse parágrafo que ele é super importante. Se mantivermos o rodoviarismo como peça fundamental nesses transportes, o aquaviarismo perderá não só espaço, que é o que acontece, mas também postos de trabalho e divisas, gerando como consequências problemas sociais. Além desses problemas sociais, tem os problemas de meio ambiente que eu falei para vocês. A poluição, também tem um problema de trânsito, de acidente, enfim, gente, tem vários e vários problemas que se a gente continuar nesse sistema rodoviário, vai ser um problema para o Brasil. E esse gráfico ele vai mostrar o seguinte, essas cargas no Brasil, muito delas a gente importa, coisas que eu já expliquei para vocês, combustíveis, containers, tudo isso caro, e só vai exportar matérias-primas, que vai ser barato. Então nossa balança comercial sempre vai estar prejudicada, principalmente quando a gente utiliza o transporte rodoviário, que é o caro, para movimentar as cargas, e quando a gente vai exportar essas cargas, a gente utiliza em transporte barato. Então a conta não fecha, porque ao invés desses transportes que o que mais a gente compra, utilizar um transporte barato, a gente utiliza um transporte caro, por causa da velocidade, enfim, e por priorizar mesmo. Então tudo isso vai trazer alguns problemas econômicos que fazem com que o Brasil pague muito caro por seus produtos. Lembro a vocês, é só vocês verem o tanto de frete, o quão caro é um frete se você for comprar algo pela internet. Depois vocês vejam um aplicativo no telefone, Mercado Livre ou qualquer coisa. Você vai comprar um produto de R$ 15, o frete é 60. É tipo quase 4 vezes o valor do produto só para entregar na sua casa. É super caro. Aqui mais uma foto desses navios descarregando, só que isso lá em Santos, no litoral paulista. E nós temos a navegação de cabotagem, que é entre os portos de um país. Nessa navegação, ela seria muito utilizada aqui no Brasil, porque nós temos várias condições para isso. E uma dessas condições é que o Brasil tem uma extensa área litorânea. Poucos países têm isso. E temos a existência de vários portos. Então tudo isso vai fazer que, se a gente tivesse uma estratégia para isso, um facilitador muito grande para a gente conseguir essa produção. Vejam só, olha o tamanho do nosso litoral. A gente pega aqui do Rio Grande do Sul, aqui ó, até o Amapá. Para vocês terem uma ideia dos portos aqui no Brasil. Então, olha só essa extensão litorânea. Esse tamanho aqui é maior do que vários países. Então, a gente podia muito bem utilizar essa área para transportar os nossos produtos mais baratos. Ok? Por isso ele é tão importante, seria se fosse utilizado aqui no Brasil. Por isso todos os especialistas indicam esse tipo de transporte.
Transporte fluvial, que é realizado em rios, ele tem aquelas vantagens que eu expliquei para vocês. Ele é muito mais vantajoso porque você consegue carregar uma carga consideravelmente alta utilizando pouco consumo de energia. Além do que os impactos seriam muito menores, porque você não estaria poluindo, você não gastaria tanto na manutenção das ferrovias, você não tem acidente de trânsito no rio. Então, tem várias questões que fazem com que o transporte aquaviário fluvial seja rentável financeiramente. E continuando, pessoal, só para não ser repetitivo, temos vários rios navegáveis, temos uma extensão muito grande, recursos naturais que favorecem esse transporte aquaviário. Então, tudo isso seria interessante para ser produzido no Brasil. Porém, o que a gente vê aqui é muitas vezes até uma diminuição desse transporte. E a gente pega o gráfico de 2010 até 2016 e vê que pouco cresceu nessa evolução desses transportes, ou seja, fazem vista grossa para isso, infelizmente. Aqui é uma foto de um dos exemplos que a gente consegue imaginar. Bom, já o transporte aeroviário no Brasil, como eu falei para vocês, ele tem a vantagem de ser extremamente rápido. Então, numa urgência ou uma viagem longa de um ponto para o outro, ele é sempre o mais indicado. Quem controla ele aqui no mercado brasileiro vai ser o regime privado, o setor privado, ok? Ele é chamado de ANAC, Agência Nacional de Aviação Civil, e ele vai ser responsável pela operação de cada aeroporto. Então ele vai estar nessas leis de regulamentar transporte de carga, pessoas, tudo isso vai ter um órgão responsável pelo controle desse sistema de transporte. Aqui nós temos os grandes aeroportos, as sedes onde são os aeroportos internacionais, que não são de cargas só no Brasil, e sim de outros países, por exemplo, Brasil Europa, Brasil Estados Unidos, Brasil Ásia, qualquer local do mundo. Então, esses que vocês estão vendo em vermelho são os aeroportos internacionais, ok? Já os verdes são os aeroportos nacionais. Super simples, né? Vamos lá. O maior de todos é o de Guarulhos, em São Paulo. Ele vai ser o mais movimentado. Ele vai ser o mais movimentado em questão de pessoas e também de logística de carga. Sempre lembrando que os aviões eles não são utilizados apenas no transporte de pessoas, e sim de cargas também. Encomendas da China, telefone, qualquer coisa. O aeroporto de Guarulhos ele vai se destacar lá em São Paulo por ser o maior nessa questão. Vamos ler esse parágrafo comigo. Segundo a Infraero, são várias as empresas nacionais e internacionais que prestam serviços de transporte de passageiros e cargas no Brasil. No setor de transporte de passageiros, as nacionais são responsáveis por 98% dos voos domésticos. Aqui, pessoal, a gente consegue ver um gráfico onde nós observamos o crescimento desses voos aqui no Brasil. Tudo isso se traz por causa da melhoria da renda, da economia brasileira, né? Se a gente tem um melhor poder de compra, então, se a gente tem mais dinheiro, obviamente, esses voos a gente vai utilizar mais. No período de 2007 até 2012, cresceu. De 2013 até 2015, estagnou. De 2016 para cá, esse valor diminuiu bastante. Tudo isso tem a ver com as graves crises econômicas que o governo tem se metido. Então, dessa forma, com a economia em crise, o brasileiro, nós
perdemos esse poder de compra, não podemos gastar com tantas coisas, então nós não estamos mais utilizando, que nem utilizávamos há 10 anos atrás, por exemplo, esses transportes por aviões. Ok, pessoal? Nossa aula de hoje é essa. Vou deixar algumas atividades, vocês respondam. Na nossa aula de tarde será somente o nosso plantão de dúvidas. Levem as atividades, me entreguem antes das aulas. Lá nós fazemos uma correção. Quem tiver alguma dúvida, só me trazer. Caso não, é isso aí. Ok? Espero vocês, todos vocês, pela tarde. Um abraço e até mais.